Pai Celestial, nós declaramos, Senhor, que nós temos sede de Ti. Pedimos que mais uma vez o Espírito de sabedoria, o Espírito de revelação venha até nós e que o nome do Senhor seja glorificado. Pai, que a palavra do Senhor seja destilada sobre nós como gotas de orvalho nessa noite. É o que está descrito lá em Deuteronômio, quando diz que a doutrina do Senhor viria como orvalho sobre nós. Pai, também lá está escrito em Oséias que a tua vinda, a tua saída até nós seria como orvalho da manhã. Sim, orvalho da manhã traz um frescor, indica vida nova. E nós queremos sim a tua revelação, a tua palavra como orvalho da manhã. Abençoa cada vida que está aqui, a fidelidade que cada um tem demonstrado diante de Ti, no sentido de estar presente aqui a cada uma dessas reuniões. São assuntos que comumente não ministramos nos cultos, assuntos de maior relevância, mas que eu creio que são de muita importância na vida dos Teus filhos. Em nome de Jesus nós oramos, sendo agradecido por todas as coisas. Amém e amém. Amados, esse assunto que nós vamos começar a ministrar hoje, na verdade é o capítulo, será um dos capítulos do nosso próximo livro, que já está sendo mexido aí, ele está pronto, só está sendo feito uns ajustes, e um dos capítulos será o assunto que nós vamos estar ministrando aqui hoje, e também no próximo mês, dando continuidade. De antemão, quero ler com vocês aí algumas escrituras, 5 escrituras, muito importantes, que está bem voltado ao que nós vamos ministrar aqui. Por gentileza, abre a tua Bíblia lá no Salmo 74. Salmo 74, e vamos ver versos de 12 a 14. Amém. Deixe bastante luz aqui. A questão do meu olho aí, cirurgia, então a recomendação, sempre quando eu for ler, tem que ter um máximo de luz. Tá bom, sim. Salmo 74, verso 12 até o 14, diz assim: Todavia Deus é o meu rei desde a antiguidade, operando a salvação no meio da terra. Tu dividiste o mar pela tua força, esmigalhaste a cabeça dos monstros marinhos sob as águas. E tu esmagastes as cabeças do Leviatã, e o deste por mantimento aos habitantes do deserto. Vamos ver no Salmo 104 também, verso 24 ao 26. Diz a palavra do Senhor o seguinte: Ali andam os navios, e o Leviatã que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti, que lhes dês o sustento a seu tempo. Tu lhe dás a eles, ou melhor, é o 24 ou 26, eu comecei do 26. 24 ou 26. Ó Senhor, quão multiformes são as tuas obras, todas elas as fizestes com sabedoria. A terra está cheia das tuas riquezas. Eis também o vasto e espaçoso mar, no qual se movem seres inumeráveis, animais pequenos e grandes. Ali andam os navios, e o Leviatã que formaste para nele folgar. Aleluia. Isaías 27:1. Isaías 27:1, a palavra de juízo, diz assim: Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, a serpente fugitiva, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Vamos lá para o livro de Jó. Abra lá no capítulo 3 e vamos ver o verso 8. Jó, capítulo 3, e o verso 8 declara o seguinte: Amaldiçoe-na aqueles que amaldiçoam os dias, que são peritos em suscitar
o Leviatã. E finalmente vamos lá para o capítulo 41 desse livro. E veja o verso 1. Poderás tirar com anzol o Leviatã, ou apertar-lhe a língua com uma corda? Veja versos 33 e 34. Na terra não há coisa que se lhe possa comparar, pois foi feito para estar sem pavor. Ele vê tudo que é alto, e é rei sobre todos os filhos da soberba. Se você ler o capítulo 41 na sua inteireza, você vai verificar que todo o capítulo fala acerca do Leviatã. E aqui nesse capítulo discorre um diálogo entre Deus e Jó. E a maior parte do capítulo, Deus indaga a Jó acerca do Leviatã. E traz muitas características desse espírito. Em outras ocasiões não é pergunta, mas é um diálogo entre os dois. Mas em todos os versículos a grande questão aqui é Leviatã. E interessante que os dois últimos versos desse capítulo 41 encerra da seguinte maneira: na terra não há coisa que se possa comparar, pois foi feito para estar sem pavor. Ele vê tudo que é alto, e é rei sobre todos os filhos da soberba. Então, todas essas referências que eu li aqui, elas se referem a Leviatã. E eu quero falar hoje e na próxima reunião nossa um pouco sobre como atua o espírito de Leviatã. Como o próprio verso 34 já indica, toda postura de orgulho, toda questão de soberba tem uma ligação direta com esse principado, com Leviatã. É a plataforma de atuação desse espírito. Porém, quando você lê todos esses textos, você pode ter um pouco aí a visualização da linha de operação desse espírito. Você vê que tem muita coisa ligada aqui às águas, né? Fala lá acerca do Leviatã, no mar, esse tipo de coisa. Então, é um espírito que atua na esfera das águas. Por exemplo, as regiões continentais, onde há a presença muito forte do oceano, por exemplo, a bacia amazônica, esse principado tem uma ação muito grande. Eu lembro há muitos anos atrás, pregando numa conferência profética lá no Amapá, na segunda cidade. Depois de Macapá, vem a cidade de Santana, e nós estamos pregando numa conferência profética. Tinha muitos pastores ali, e o Senhor nos deu uma direção de ir exatamente ali em Macapá, numa praça, onde há a linha do Equador cortando a praça. E muitos satanistas, pessoas que movem na área do ocultismo, vão lá para oferecer, colocar oferendas diante de Leviatã. E tem uma estátua de uma serpente levantada a Leviatã. Porque na Bíblia muitas vezes percebe que Leviatã é representado por um grande jacaré, um grande crocodilo, outras vezes por uma serpente. Intercessores que movem profeticamente, ministérios proféticos, quando tem a visão de operação desse espírito, geralmente aparece na forma de serpente ou de crocodilo. Há uns anos atrás, muitos confrontos com o espírito de orgulho, alguns intercessores começaram a ter reuniões, até congressos, algumas visões muito interessantes. Muitas vezes vendo líderes, pregadores, com corpo normal, de ser humano, porém eles com cauda de jacaré. E aí fica bem claro, a operação de orgulho, líderes completamente orgulhosos. E onde há orgulho e soberba, esse espírito, ele atua de uma maneira muito forte. Também já está bem claro que Leviatã, ele atua no cenário político. Há muitas alianças entre políticos que elas são regidas exatamente por Leviatã. Muitos políticos têm feito pactos para ter êxito na política exatamente com o principado de Leviatã. Então esse espírito atua nas águas,
atua de maneira muito forte no cenário político. Eu sei que muitos de vocês devem estar recordando aquilo que acontecia lá muitos anos atrás no Triângulo das Bermudas. Lembra disso? Quando embarcações sumiam, quando muitas vezes aeronaves sumiam ali misteriosamente, e de uns tempos para cá, de alguns anos para cá, nunca mais você ouviu falar de desaparecimento ali de aeronaves e embarcações, não é verdade? Agora, havia uma força territorial muito forte do espírito de Leviatã ali naquele lugar. No Triângulo das Bermudas, muito sangue inocente foi derramado, principalmente escravos que não produziam mais, eles eram afogados ali. E sangue derramado alimenta exatamente principados. Porém, um bispo da igreja anglicana, que mexia muito com guerra espiritual, ele teve uma direção de levar alguns guerreiros naquele lugar, pedir perdão pelo derramamento de sangue, por aqueles escravos que foram mortos ali, e eles foram para celebrar também a ceia do Senhor, porque a ceia, conforme nós pregamos domingo aqui, o fruto da vida é uma figura do sangue, e a vida está no sangue. Então eles foram aplicar o que ali? A vida de Cristo. E aconteceu algo tremendo, aquele lugar foi completamente redimido. Depois que fizeram esse ato, nunca mais se houve notícias de embarcações aparecendo, nem tampouco aeronaves sumindo naquele lugar. É interessante, quando essa equipe estava chegando com um pequeno avião, o avião começou a trepidar, começou com uma turbulência muito grande. Isso provava a intensidade da força maligna que estava ali naquele lugar, de uma maneira muito forte. Agora, Leviatã é adorado de uma maneira tão extrema dentro dos círculos do satanismo. Tanto é que o pentagrama, uma das pontas, se refere ao espírito de Leviatã. Cada ponto do pentagrama se refere a um principado. Ali é representado o próprio Lúcifer, Beelzebub, Leviatã, Asmodeus e Bafomete. São os demônios adorados em grande escala no satanismo. E Leviatã recebe adoração muito grande. Porém, o espírito de Leviatã atua na igreja também. E é um espírito muito refinado, que vai atuar não na alma das pessoas, atua diretamente lá no espírito, lá no âmago do interior de uma pessoa. Isso muitas vezes define o próprio caráter da pessoa. Então é um demônio muito refinado. Muitos anos, a doutora Neuza Itioca, quando eu estava nativa, ela realizava em São Paulo um congresso anual no mês de abril. Eu estive em todos esses congressos, com exceção de um só que eu não estive, mas em todos eles eu fui para pregar. Eu lembro muito bem que em um dos anos eu preguei sobre a atuação do espírito de Leviatã. Aí no final eu disse: olha, Levi, onde você for ministrar, não importa o tipo de igreja, você tem que ministrar esse assunto. Porque esse é o grande problema da igreja no Brasil e igreja no mundo. A forte estrutura de orgulho que está nas ovelhas, nos líderes, nos pastores, nas estruturas eclesiásticas. Tanto é que no ano seguinte voltei para pregar no congresso, peguei uma outra faceta do ministério da atuação do espírito de Leviatã, como ele atua nos ministérios. Talvez no segundo encontro nosso sobre o tema, eu vou falar um pouquinho como o Leviatã atua dentro dos ministérios. Eu quero trazer esse assunto para dentro da nossa realidade aqui. A vida da igreja, a vida ministerial. Então vamos, em nome de Jesus, desmascarar a atuação desse espírito. E primeiramente temos que desmascarar nas nossas próprias vidas. Confrontar o nosso interior. Porque o orgulho, a soberba, é algo que está tão camuflado nas pessoas. E a maioria das pessoas orgulhosas não admitem que elas são orgulhosas. Aí, como diz Edgar Silvoso, do Evangelismo da Colheita, ele diz que o pecado de orgulho, o pecado da soberba é como um problema ao hálito. Quem tem não sabe que tem. Todo mundo vê menos ele. Onde ele passa, vai exalando a unção e derrubando todo mundo. Só com o bafo.
assim é orgulho. E nós vamos ver alguns textos da palavra aqui, que é muito importante. Então, de maneira clara, o verso 34 de Jó 41 já diz que os soberbos, orgulhosos, eles têm um rei. Quem é o rei dos soberbos? Leviatã. Ele é o rei sobre todos os filhos da soberba. Esse demônio, como eu falei há pouco, ele não ataca a alma das pessoas. Ataca o espírito. Eu destinei um capítulo longo lá no Manual da Libertação e coloquei a oração longa lá para confrontar esse espírito. Quem sabe aqui na segunda reunião sobre o assunto, nós venhamos fazer essa oração de libertação aqui com vocês. Diga comigo, Leviatã é um espírito maligno de alto escalão que ataca os soberbos, os orgulhosos, os arrogantes, porque ali está exatamente a base da operação desse espírito. Agora, nós trabalhamos no ministério desde 82. E uma das coisas que eu encontro, onde obreiros têm a maior dificuldade, é tratar com orgulhosos. Porque geralmente o orgulhoso, ele não se deixa corrigir. Muitas vezes percebe que ele está errado, mas a soberba, o orgulho é tão grande, que ele não se deixa corrigir. Você lembra lá quando Estevão, ele olhou para aquela multidão e diz assim: olha, vocês são idênticos aos vossos pais, porque vocês sempre resistem ao Espírito Santo. E chamou aquele povo de dura serviço. Pergunta ao seu vizinho: você sabe o que é dura serviço? A serviço, amados, é essa região aqui. E se alguém não dobra sua serviço, é sinal que ele é orgulhoso. Você já viu alguém quando vai ser condecorado com a medalha? O que ele tem que fazer? E recebe a medalha. A condecoração, a promoção no reino de Deus é para um tipo de pessoa. Qual pessoa? Para os humildes. Olha o que Isaías fala acerca de algumas pessoas que são resistentes, que não se deixam ensinar. Isaías chama essas pessoas de pessoas que têm um serviço de ferro, um serviço de aço. O que significa ter um serviço de aço? Um serviço que não se dobra. Abra sua Bíblia lá no Isaías 48, verso 4. Isaías, esse profeta, fala com o povo o seguinte: porque eu sabias que és obstinado, que a tua serviço é um nervo de ferro, e a tua testa de bronze. O orgulhoso, ele não recebe a demonstração, ele não se humilha. A mente dele, a testa dele é uma testa de bronze, e a sua serviço não se dobra, porque é um serviço de ferro, um serviço de aço, por isso não se dobra. E os obreiros de Deus, os líderes, quantas vezes tem que confrontar pessoas assim na igreja? São pessoas que estão debaixo da influência do espírito de Leviatã, estão cheios de orgulho. Agora é interessante que o orgulho na vida de alguém não está pautado, não está posicionado naquilo que ele tem ou deixa de ter. Porque de fato eu conheço pessoas que são riquíssimas, pessoas que têm um patrimônio altíssimo e são completamente humildes, esvaziam-se diante do Senhor com facilidade. Mas conheço pessoas que não têm onde cair morto e são completamente orgulhosas. Não se dobra, tem o serviço de aço, de ferro, tem uma mente como se fosse de bronze. São pessoas obstinadas, e ao obstinado é muito difícil trabalhar com ele, porque você vê que o camarada está indo para o buraco, está indo para um caminho que não é bom, você tenta advertir, tenta mostrar, mas a obstinação leva ele a errar.
Foi isso que Estevão falou, de maneira bem clara, aquele povo, quando ele viu a glória de Deus. Veja lá em Atos 7:51. Veja que já era um problema dos pais daquele povo. Eles viveram assim também. Já estava com a maldição hereditária ali, porque o orgulho, a soberba pode passar geracionalmente. Um pai vai passar para o filho, e o filho não é curado, não é tratado, vai passar como uma herança pelos seus filhos também. E você vê lá uma fortaleza geracional que vai se manifestando geração a geração dentro da família, na área de orgulho. Veja o verso 51 que Estevão diz aqui: homens de dura cerviz, ou seja, homens de cerviz de ferro, homens de cerviz de aço, e incircuncisos de coração. Um coração que não é maleável, um coração que não foi circuncidado. E incircuncisos de ouvido, porque não ouve. E diz ele aqui: vós sempre resistis ao Espírito Santo, como fizeram os vossos pais, assim também fazeis vós. Os pais eram obstinados, um coração incircunciso, ouvidos incircuncisos. Os filhos caminhando agora no mesmo comportamento dos seus pais. Aquilo que nós falamos aqui, principalmente dos filhos, as heranças que vêm a nível familiar. Um orgulhoso, um soberbo, um pai potente, um presunçoso, que não se arrepende de Deus. Quando isso não é tratado nele, ele vai permitir que a sua descendência seja influenciada. E de repente, a nível geracional, o espírito de Leviatã naquela família encontra um lugar de governo, um trono. Porque ele é sim o rei, o pai dos filhos da soberba. Diga isso, Leviatã. Ele é o rei dos filhos da soberba. Agora, Paulo escreve que tem que haver em nós o mesmo espírito, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E o espírito de Cristo é completamente diferente ao espírito de Leviatã. Leviatã é resistente e arrogante. Cristo é manso. Leviatã age no orgulho. Cristo age na humildade. Por isso Jesus diz assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Um líder, um obreiro de Deus, um cristão, ele tem que ter o Espírito de Cristo. E o que mais se opõe contra o Espírito de Cristo na vida de alguém é o Espírito de Leviatã. É, de fato, a estrutura de orgulho. E o soberbo, ele não ouve com facilidade. Eu posso garantir a vocês, em todos esses anos de ministério, tratando com os soberbos, uma das principais características que eu vi na vida deles é que eles não ouvem. E isso está bem claro lá no livro de Neemias. Vamos abrir lá no capítulo 9. Neemias 9, 29. E testemunhaste contra eles, para os fazer voltar para a tua lei. Contudo, eles se houveram soberbamente, ou seja, orgulhosamente, e não deram os ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os seus juízos, pelos quais viverá o homem que os cumprir. Viraram o ombro, e endureceram a cerviz, e não quiseram ouvir. Gente, quando alguém endurece a cerviz, ele não quer ouvir. Um líder, um pastor pode estar mostrando a ele: olha, o caminho que você está caminhando não é bom. Mas o coração dele está tão cheio de orgulho. Ele não quer ser ferido, não quer ser demonstrado, não quer ser corrigido por alguém. Ele se coloca numa posição irredutível, com a sua dura cerviz. E diz o texto aqui que o resultado que vem é algo completamente péssimo.
o escritor de Provérbios, lá no verso 3 do capítulo 8, ele diz que existem 4 coisas que Deus odeia. Diga comigo, existem 4 coisas que Deus odeia. E sabe qual é a primeira delas? Veja lá no verso 3 de Provérbios 8. A primeira que está na lista aí é orgulho, a soberba. E foi exatamente o pecado de Lúcifer. Soberba, orgulho. Diz o texto aqui, de maneira tão clara: o temor do Senhor é odiar o mal. Aí vai descrever o que é o mal: a soberba, a arrogância. 2 coisas parecidas aqui, encabeçando a lista. Então, primeiro, a soberba, a arrogância e o mau caminho. E a boca perversa. Vamos dizer juntos, diga. Primeiro, soberba. Segundo, arrogância. Terceiro, mau caminho. Quarto, a boca perversa. São as 4 coisas que Deus odeia. Mas a cabeça da lista aqui está soberba e arrogância, que é exatamente o alimento desse principado. É o alimento de Leviatã. E é algo tão terrível, porque a soberba no coração de alguém acaba se convertendo em um Deus para si próprio. Porque o orgulhoso, amados, ele quer ser melhor que os demais. As comparações que ele faz da sua pessoa com os outros é justamente para demonstrar que ele é o melhor, que ele sempre tem vantagem em tudo. Por isso que eu digo que ele faz um Deus para si mesmo. Quantos líderes hoje que são completamente narcisistas? Sabe o que é o narcisismo? É aquele que olha para si mesmo e se vê como um Deus. Você conhece dentro da mitologia grega a história, a lenda de Narciso? Narciso é o camarada que viu a imagem dele refletida na água e se apaixonou por ele mesmo. E ele então rejeitou o amor de outras pessoas porque ele amava a si mesmo. E diz a lenda aí que ele morreu afogado naquele lago porque se jogou lá porque estava apaixonado pela imagem dele. E diz a lenda que ali então nasceu naquele local um pé da flor narciso. Por isso tem esse nome. Agora, o narcisismo eu vejo mais como um espírito tão terrível que pode estar permeando muitas vezes a personalidade de uma pessoa. Quando ela se acha melhor dos demais. Nunca esqueci um líder que pregou aqui, um líder itinerante, pregou aqui na cidade. Em algumas igrejas, depois foi descoberto até problema sério de homossexualidade na vida dele. Mas ele era um narcisista de primeira. Eu lembro que me informaram que ele foi numa conferência, num lugar aqui no Brasil, e disse: olha, eu sei que Deus está operou através dos pregadores que já passaram por aqui, mas a partir de hoje vai ser diferente. Deus vai fazer algo poderoso e novo, porque eu cheguei. E o camarada mergulhado na homossexualidade. Tem pessoas que gostam, amados, de ficar fazendo comparações, para sempre se achar que é o melhor. Ah, ele é o melhor ministro de louvor, ele canta melhor, na mente dele ele tem um bico de ouro, canta melhor que todos, a pregação dele é melhor. Puxa, aquele irmão é profundo, mas eu sou mais profundo ainda. Mas isso eu falo por orgulho. Ele é tão profundo que ninguém consegue ver o fundo das coisas que ele ministra. Pode procurar, nunca vai ver o fundo porque é tão profundo. Ah, minha palavra é como a espada. Sim, longa e chata. Porque ele vive comparando com outro, gente. Isso revela o nível de narcisismo que está dentro dele.
O narcisismo ele caminha muito junto aí com a questão de orgulho. E isso é muito forte. Nós podemos ver aqui de maneira bem clara, no livro de Provérbios, veja o verso 5 do capítulo 16. Todo homem arrogante, diga isso, todo homem arrogante é abominação ao Senhor, certamente não ficará impune. Arrogância, amados, orgulho é abominação. Diz que o arrogante, ele não vai ficar impune. Agora, essa palavra arrogância no hebraico tem um significado um tanto curioso e esquisito. Arrogância no hebraico é a mesma coisa que vômito. Então, um soberbo, um arrogante, quando Deus olha para ele, é como se ele fosse uma porção de vômito, gente. Certamente você já viu vômito, né? Tem uma aparência feia ou bonita? Horrível. Eu tive uma experiência muito ruim, pregando em São Bernardo do Campo. Uma igreja pastoreada por amigo meu, um japonês, oriental, um empresário. E fui pregar, estava pregando no domingo à noite lá, tinha ido lá no congresso da doutora Neuza, terminei de pregar no domingo de manhã, ia voltar só na segunda-feira, então para Curitiba fui pregar lá na igreja dele em São Bernardo do Campo. A igreja lotada, ministramos uma palavra, e o final da palavra, ela convergiu para um tempo de oração de libertação. Só que naquela igreja, o pessoal, eles têm um hábito, um costume. Ninguém sobe na plataforma calçado, tem que estar descalço sempre. Então o pessoal tira o sapato, tira o chinelo, sobe descalço, só de meia. Eu disse, não, eu vou respeitar. Eu estou aqui, então tenho que agir na temperatura que eles vivem. Tirei meu sapato, deixei lá embaixo e subi de meia. E aí começamos a conduzir a oração, e era oração de libertação, gente. E quando nós ministramos oração de libertação, é inevitável. Algumas pessoas passam mal e começam a vomitar, gente. Elas começaram a vomitar. Ficou cheio de vômito no chão. E eu senti no meu espírito de que descer para ministrar a eles. Pessoalmente. Só que eu esqueci que estava descalço. De repente pisei em algo gelado, aí algo mais quente. Minha meia ficou em sopa de vômito, gente. Foi trágico, foi uma grande tribulação aquela noite. Foi horrível aquilo. Agora, quando Deus olha para os soberbos, de acordo com esse texto, Ele está vendo como uma porção de vômito. Porque quando a Bíblia diz que a arrogância, a soberba, é uma abominação diante do Senhor, está dizendo que o orgulho e soberba é como uma porção de vômito diante dele. E diz o texto que então ele não ficará impune, a pessoa que carrega isso lá no seu coração. E há um texto que eu acho perigosíssimo, é o Salmo 5:5, abre a sua Bíblia. Diz ali que o soberbo não subsistirá diante do Senhor. Diga isso, o soberbo não subsistirá diante dos olhos do Senhor. Daqui, os arrogantes não permanecerão na tua presença. Detesta todos os que praticam maldade. A minha versão aqui é mais forte. Ela diz o seguinte: os arrogantes não subsistirão diante dos teus olhos. Detesta a todos que praticam maldade. Por isso que Lúcifer foi jogado aqui para a terra, gente.
foi detestável diante do Senhor. Sabe por quê? Porque o seu coração era cheio de orgulho, cheio de soberba, arrogância. Subirei e serei semelhante ao Altíssimo. Me assentarei na banda do norte. Tudo eu me assentarei, eu serei. Orgulho foi iniquidade, o pecado que estava exatamente lá no coração de Satanás. Agora, eu quero meditar em alguns aspectos com você aqui, para fechar esse momento aqui, em Jó 41. Eu quero destacar pelo menos aqui 8 características de um soberbo, que é exatamente a característica de Leviatã. Vamos destacar alguns pontos importantes nessa conversa aqui, nesse diálogo entre Deus e Jó, quando eles começam a falar sobre Leviatã. Veja verso 2. Poderá tirar com anzol o Leviatã? Ou apertar-lhe a língua com a corda? Poderás alguém meter-lhe uma corda de junco no nariz e com um gancho furar sua queixada? Logicamente que a resposta é não. Por quê? O Leviatã é um ser indomável. Ninguém consegue dominá-lo. Pela característica desse capítulo, nós podemos ver que Leviatã carnalmente é forte. Ele resiste a tudo. É a principal característica de um orgulhoso. Ele resiste a tudo. Ele é prepotente. Ele não se dobra. O seu caráter, a sua personalidade é forte. Você pode tentar ajudar, mas não vai conseguir, porque não se deixa ser ajudado. Ele não se permite ser demonstrado, ser orientado. É isso aqui que o Senhor está falando aqui com Jó. Ninguém pode apertar ele, ninguém pode tirar ele com anzol, ninguém pode apertar a língua dele com a corda, e nem tampouco colocar uma corda de junco no seu nariz, e nem com um gancho furar a sua queixada. Por quê? Porque ele é resistente, ele é forte, ele não permite, ele não se deixa. É uma característica do orgulhoso. Aí você vê aqui no versículo 3 uma outra característica aqui de Leviatã, que é a característica do orgulhoso. Veja o versículo 3. Porventura te fará muitas súplicas, ou brandamente te falará? O que significa fará muitas súplicas? Aqui está falando de oração. Diga isso, súplicas tem a ver com a oração. Amados, uma pessoa que é influenciada pelo espírito de Leviatã, ela não considera a oração como algo importante na vida dela. Então, o seu orgulho leva a tomar passos precipitados. Não, eu sou bom. Esse negócio eu vou fazer, vai dar certo, porque eu sou mais eu. Aí não pede oração para a sua liderança, não pede oração na célula, não pede oração para o líder dele, e ele vai fazendo todas as coisas, e as consequências negativas vêm amanhã depois. Eu nunca esqueço uma das igrejas que pastoreamos. Um empresário riquíssimo, até investia muito na obra de Deus. Dono de uma grande imobiliária na cidade, tinha condomínios, fazenda, casa na praia. Mas ele, querendo alimentar sua ganância, começou a entrar em alguns ramos que não deveria ter entrado. No ramo esportivo, investindo em time de futebol. Comprou uma grande indústria de plástico, ele não sabia da condição daquela indústria, ela estava basicamente falida, endividada. Só que ele foi tomando esses passos sem procurar ajuda de ninguém, nunca trouxe para nós orar, nunca compartilhou dentro da liderança. Eu trabalhei 10 anos dentro da Donep. Quando já ouviram falar da Donep? Associação de Homens do Negócio de Evangelho Pleno.
ministrando para empresários. E o que eu vi de empresários presunçosos que da noite para o dia perderam tudo, simplesmente por uma coisa: coração cheio de orgulho, jamais buscaram a oração dos seus líderes, porque acharam que tinham toda a condição, eram prepotentes. Não, eu tenho capacidade, eu sou um grande empresário, sou PhD no assunto, conheço bem aí o ramo financeiro, sou perito em economia. E muitos deles hoje estão na penúria, perderam o que tinha. O final dessa pessoa, desse irmão, foi muito triste. Hoje não tem mais nada. Ele teve um tempo, ele foi morar de favor num imóvel que foi cedido a ele pelo CREA, uma salinha pequenininha. A esposa queria divorciar dele. Só divorciou pela misericórdia de Deus. Os filhos foram morar com os avós. Houve um desgaste na família porque veio perder tudo. E muitas vezes quando vem a penúria financeira, muitas vezes numa casa, numa família, no casamento, acaba sendo o pivô de todas as confusões. E isso muitas vezes vem por causa do orgulho. Leviatã não fará súplicas. Quem está debaixo da influência do espírito de Leviatã, ele tem dificuldade para orar, gente. Porque não sente a necessidade, ele vê que isso não é importante. Então ele toma decisões em buscar a vontade de Deus, em oração, pois não considera necessário. Guarde algo no teu coração. As pessoas orgulhosas dificilmente pedirão ajuda. Você fica sabendo do passo que ela tomou errado, só quando vem a consequência errada. Só que ela nunca parou para pedir oração. Por quê? O verso 3 explica o porquê. Porventura te fará muitas súplicas? Não. Veja o verso 4. Uma outra característica de Leviatã, que está dizendo aos orgulhosos: fará ele aliança comigo? Tu tomarás tu por servo para sempre? Fará ele aliança contigo? Amados, Leviatã não entra em aliança com ninguém. Pessoas orgulhosas não entram em aliança com ninguém. Porque elas têm o quê? Um espírito independente. Quantas vezes está ajudando a fazer alguns eventos aqui na cidade, para abençoar o corpo, abençoar a igreja de modo geral. Então eu tinha incumbência de procurar pastores da cidade, procurar as igrejas, para agregar conosco naquele projeto. E quantas vezes eu vi da boca de líderes até aqui da cidade o seguinte: tá bom, a minha igreja vai entrar, nós vamos entrar junto nesse projeto, mas o que nós vamos levar em troca? O que a nossa igreja ganha? Ah, esse projeto é evangelismo. E as pessoas que se converterem? Vai vir para a nossa igreja ou para outra? E se para outra? Puxa, você não tem visão nenhuma de reino. Nós estamos trabalhando por uma causa, o reino de Deus. Isso revela o tanto de orgulho que está no coração deles, porque querem ser os melhores, querem trazer tudo para si. Guarde algo no teu coração. Leviatã não faz aliança com ninguém. Por isso, o Senhor pergunta a Jó aqui: porventura ele fará aliança contigo? Não, não faz. Diga isso. Leviatã não faz aliança com ninguém. E aqueles que estão debaixo da influência do espírito de orgulho, eles só querem trabalhar e viver solitários. Não querem se sujeitar a ninguém e também não querem ter cobertura de ninguém. Ah, não preciso cobertura de ninguém. Eu posso dar cobertura para outros, mas eu não preciso de ninguém. Leviatã. O orgulho é tão terrível que pode cegar os olhos de alguém e ele se convence que não precisa receber de ninguém mais. Ele não precisa caminhar com ninguém. Acha que ele tem a solução para todo mundo, ele pode ministrar a todo mundo, menos ele ser ministrados.
E alguns líderes acabam ficando completamente sozinhos, sem experimentar aquilo que Deus está fazendo hoje por causa do seu orgulho. Estamos num tempo que o vinho novo está vindo. Mas para receber esse vinho novo tem que ter humildade. Eu nunca esqueço um líder, amados. Há muito tempo atrás, ele entrou como que numa loucura, numa paranoia. Porque o cara era extremamente orgulhoso. Achava que só ele era então o supra-sumo, o último biscoito da bolacha. Porque tem alguns pastores, alguns líderes que se consideram, na verdade, a última Coca-Cola do deserto. E ele se considerava assim. O correto em tudo. Os seus presbíteros começaram a procurar eles. Olha, pastor, não é bem assim. Eu acho que nós temos que mudar algumas coisas aqui. Não, vamos mudar. Vai ser sempre assim, eu vejo assim, vai ter que ser assim. E um dia diz assim, eu posso perder todo mundo, mas eu não mudo a minha visão, porque eu acho que eu estou certo. Não demorou muito tempo, os seus presbíteros, diáconos foram todos embora da igreja. Ficou ele com um pouquinho de ovelhas. Essas ovelhas começaram a ir embora, gente. Lá na frente, sabe quem ficou na igreja? Ele e a sua família, a esposa e os filhos. Não demorou muito, a esposa e os filhos foram para outra igreja. Ele ficou sozinho. Mas ele declarava, eu fico sozinho, mas não muda a minha visão. Eu vejo assim, vai ser sempre assim. Só que quando ficou sozinho, o cara ficou biruta. Caiu numa paranoia. Ele levantava os domingos de manhã, tomava um banho, se arrumava, pegava a Bíblia, uma revistinha de escola dominical, ia para a igreja, abria o culto, cantava uns 2 hinos, tirava oferta, ele mesmo colocava no gasofilácio, aí pegava uma mensagem para ele mesmo, fazia apelo para ele mesmo, terminava, fechava a igreja e ia embora. E no domingo fazia isso, ficou sozinho, literalmente. Mas sabe por quê? Porque ele cavou isso daí. Quando ele disse, não, é assim, não vou mudar, essa é a minha visão, não mudarei. Orgulho. Leviatã se alimentando daquele orgulho de maneira tão terrível. E ficou sozinho. É o tipo de pessoa que não tem aliança com ninguém, gente. Diga isso. Quem está debaixo da influência de Leviatã não caminha com ninguém. Não tem aliança com ninguém. Cuidado em caminhar com líderes que são completamente sozinhos. Que você vê que não tem comunhão com mais ninguém. Não quer prestar contas para ninguém. Tem dificuldade de caminhar em comunhão com outro líder. Você vê algum projeto da cidade, ele se coloca fora. Não, eu não vou entrar nisso, eu não preciso disso. Já é um sinal negativo. E nós podemos encontrar aqui uma quinta coisa, aqui nesse verso 4, diz assim, tomarás tu por servo para sempre? O Senhor está perguntando para Jó, Leviatã porventura será teu servo? Claro que não. Porque o orgulhoso jamais desejará ser servo. Sempre orgulhoso ele quer estar por cima. Ele tem que estar no controle. Se não é eu que controlo isso, não é eu que dou as cartas, então não é para mim. Sempre orgulhoso é desejar que os outros se submetam a ele e o sirvam. Ele vai resistir sempre a se submeter-se aos demais. Característica do Leviatã, característica do orgulhoso. Por isso diz aqui, tomarás tu por servo a Leviatã para sempre? A resposta é não. Agora no verso 15, você vê mais uma característica do orgulhoso. Que tem ligação direta com o Leviatã. As suas fortes escamas são o seu orgulho, cada uma fechada como por um selo apertado. Aqui está falando exatamente das escamas de Leviatã. Pelo seu vizinho, você sabe o que são essas escamas? São os outros espíritos que estão na vida do orgulhoso, que ele usa para proteger-se
do seu próprio orgulho, as defesas que ele levanta. Porque geralmente com o espírito de orgulho está presente os espíritos, o espírito de rejeição. Quem sabe a insegurança. Quanto mais orgulhoso, mais seguro se sente, porque as pessoas irão atrás dele, darão crédito a ele, e ele não se sente inseguro com isso. Espírito de vergonha, o espírito de medo. Um orgulhoso, ele muitas vezes, ele até é capaz de impedir que os membros das ovelhas, ele venham fazer uma escola, por exemplo, aqui do Silce, por ter medo de perder. Tem uma igreja que veio uma ovelha só da igreja dele para cá, e foi super ajudada, está crescendo. Aí o pastor proibiu toda a igreja de vir no Silce. Ah não, porque vai lá fazer o Silce, na semana seguinte, no mês seguinte, vai sair daqui e vai para lá. E as pessoas deixam de ser livres. Agora, essa irmã que veio para cá, nunca convidamos. As pessoas que estão hoje aqui, nós convidamos vocês alguma vez para vir? Zile? Era contador da igreja, alguma vez convidei vocês para vir? Pelo contrário, quando buscaram, eu disse, olha, procura seu líder lá, vocês têm pastor. Vai procurar eles. Nunca fizemos isso com ninguém. Mas um líder inseguro, muitas vezes está cheio de orgulho e tem medo de perder. Essa insegurança é escama. Por isso que diz aqui que Leviatã, ele é cheio de escamas. Espírito de religião, religiosidade. O orgulhoso não quer perder. Ele é capaz de amedrontar a ovelha. Olha, se você sair daqui, você vai ficar doente. Olha, cuidado, se você desligar aqui da nossa igreja, você vai ter um caos financeiro. Tua esposa vai ficar doente, você vai perder o carro. Sabe o que é isso? Espírito de religiosidade, controle, manipulação. E nada mais é que um dos escudos de Leviatã. Orgulhoso, aquele que está debaixo da influência de Leviatã, ele se autoprotege através desses espíritos. E outros mais. Esses são, de fato, os escudos de Leviatã. Agora, interessante aqui no verso 15, que diz que cada um deles está tão perto do outro, que está fechado ali como um selo apertado. E é tão apertado, tão espesso, que o ar não passa entre essas escamas. Veja o verso 16. Uma a outra se chega tão perto que nem o ar passa entre elas. Ar na Bíblia sempre representa, sabe o quê? O Espírito Santo. Vento, é a palavra pneuma. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio na forma de vento. Jesus soprou o Espírito sobre os seus discípulos lá, depois da ressurreição, como um assopro, ar, recebei o Espírito. Agora, esse texto, verso 16, diz que essas escamas, elas estão tão apertadas entre si, que nem sequer o Espírito Santo pode entrar. Orgulho vai bloquear a pessoa, para que não possa fluir no espiritual. Eu nunca esqueço a história de um pregador. Deus começou a usar ele de uma maneira tão maravilhosa. Derramou unção sobre ele, começou a visitar igrejas. E acontecia algo assim, revolucionário, nos lugares que ele ia. Obrigado, irmão. Aí foi pregar na igreja histórica. Porém, essa igreja histórica, ela aceitava algum mover do Espírito, mais de acordo com aquilo que eles pensavam. E achavam que a presente renovação vinho novo era tudo uma questão de exageros. Então esse irmão, ele foi pregar, pregou lá uma sexta-feira, e quando ele fez uma oração, começou a acontecer coisas tremendas na igreja. Pessoas começaram a rir, outros começaram a tremer, outras pessoas começaram a chorar, outras caindo no chão.
O Espírito Santo fazendo uma obra de renovação tremenda. E aquele pastor olhou, pastor da igreja, reprovou. Aí no sábado, foi pregar à noite de volta. Aconteceu tudo de novo. Ele tinha a responsabilidade no domingo terminar aquela campanha. Na segunda-feira ia embora. No domingo de manhã o pastor da igreja chamou ele e disse: olha, o teu ensino que você trouxe, maravilhoso. Falou sobre o Espírito Santo. Que palavra maravilhosa. Mas eu reprovo aquilo que você fez. Você não precisa ficar empurrando pessoas, emocionando as pessoas para chorar, para rir, para tremer. Não faça isso. Nós vamos fazer o seguinte: você vai pregar hoje novamente, vai encerrar. Mas só prega, você não vai orar com ninguém. Você não vai botar a mão em ninguém. Você não vai derrubar ninguém. Você não vai emocionar ninguém para que estejam rindo. E esse irmão muito humilde disse: tá bom, vou só pregar. Pregou uma palavra maravilhosa. O pastor sentado ali, os primeiros assentos, concordando com a cabeça, o tempo todo, aquilo que ele pregava. Aí terminou de pregar, foi, sentou. O pastor chamou o coral da igreja para cantar um hino, para encerrar o culto. Cantaram um hino. Disse: olha, o pastor disse: eu vou dar os avisos da semana. E começou a dar os avisos da semana. Quando estava dando o aviso, o Espírito Santo veio sobre a congregação. E aconteceu tudo o que aconteceu na sexta e no sábado. Nos bancos, pessoas começaram a cair, outras começaram a tremer, outras começaram a chorar, outras como se estivessem bêbadas. E aquele irmão não fez nada. Aquele pastor foi convencido realmente que o seu coração estava cheio de orgulho. E que o Espírito Santo atua da maneira que Ele quer, usa quem Ele quer, e não precisa a presença do homem para que Deus faça a sua obra. Ele teve que se dobrar, porque o seu coração era orgulhoso. Esse era um que estava com o Leviatã lá no seu interior, e as escamas totalmente bloqueadas, fechadas. O Espírito não conseguia penetrar nele. Teve que acontecer algo ali radical. E muitas vezes é necessário acontecer algo radical. Como aconteceu na Venezuela também. Um amigo meu da Costa Rica foi pregar nesse lugar, o profeta Rony Chaves. E aconteceu coisas tremendas ali, gente. Quando o Espírito Santo age de maneira tremenda. Numa galeria tinha 2 pessoas, parecia que estavam embriagadas. E o pessoal viu de longe, cada um com uma jarra de vinho, enchendo o copo, um do outro bebia, daí enchendo o outro bebia. Ele foi lá para ver, quando chegou não tinha nada, estavam os irmãos ali cheios do Espírito. E foi para aquela reunião a irmã, a esposa de um general da alta sociedade, de uma igreja tradicional. Disse: olha, tudo bem, eu vim aqui, eu sei que esse pessoal que está aqui nesses dias aqui, de conferência, obviamente, são um pessoal tudo louco. Eu sei que são loucos, mas eu não sou louca. Eu vou ficar aqui, quero ser tocada pelo Espírito Santo, mas não quero escândalo comigo. Ou seja, quero uma obra do Espírito Santo segundo a minha forma, São o tipo de pessoa que colocar o Espírito Santo numa forma. E as pessoas sendo cheias do Espírito. E ela muito bem arrumada, trajada, aquela mente intencional, sentada num lugar. Ela disse: não, esse pessoal doido, caindo no chão aqui, rindo, eu não quero isso para a minha vida. O Espírito Santo veio sobre ela, gente, de maneira tão forte que ela se jogou no chão e ficou como um animal de 4. E começou a correr de 4 pelo salão. Quando chegava em cada canto, ela dava uma empinadinha com os pés para trás, como um cavalo, dava uma relinchada. Aí chegava na outra ponta, com as 2 mãos na frente, um empinado com os pés atrás, dava mais uma relinchada. E começou a fazer isso, gente. O próprio Espírito Santo agindo nela. Para quebrar, sabe o quê? O orgulho que estava no coração dela. São o tipo de pessoas que as escamas de Leviatã estão tão fortes nela, que ela impede a entrada do Espírito do Senhor. É o que está dizendo aqui no verso 16. O orgulho pode bloquear uma pessoa
para que ela não seja corrigida. E muitas vezes o Espírito Santo vai usar isso. Quero terminar aqui com 2 versículos mais, e aí vamos encerrar. Veja o verso 22. Diz assim, que no pescoço do Leviatã reside o quê? A sua força. Diga isso. No pescoço do Leviatã reside a sua força. Sabe aonde que está a força do orgulhoso? Na cerviz. Porque ele não se dobra, ele não quebra de maneira nenhuma. Por isso que Isaías 48 fala, vocês têm uma cerviz de aço, de ferro. E sempre diz, olha, vocês, povo, são como os vossos pais. Tenha lá uma mente de bronze, um coração fechado e uma dura cerviz. Por quê? Porque a força do orgulhoso está no seu pescoço, na sua cerviz. A força de Leviatã está no seu pescoço. Ali reside a força. E finalmente, veja, tem mais características que a gente poderia gastar horas aqui. Estou escolhendo só alguns versos. Se você ler cuidadosamente, você vai enumerar diversas características de Leviatã que identificam um orgulhoso. Finalmente, veja aí o verso 24. O seu coração, o coração do Leviatã é firme como uma pedra. Sim, firme como a pedra inferior do amor. O coração de um orgulhoso é duro como uma pedra de moinho. O texto está dizendo que Leviatã tem o seu coração endurecido. Por isso não é sensível à voz de Deus. A palavra endurecido no original grego é a palavra porô. Se você quiser marcar aí, é P-O-R-O-O. Porô significa petrificar. Endurecer, formar calo. É exatamente esse endurecimento que está no coração de um orgulhoso, de um prepotente, que vai trazer como resultado na vida dele a cegueira e a surdez espiritual. Assim ele estará cego, não vai ver aquilo que Deus está fazendo. Os seus ouvidos estarão fechados e não vai ouvir a voz do Senhor. Qual é a palavra de Deus para o momento? E pouco a pouco ele vai entrando para dentro da religiosidade. No próximo mês eu quero ver com vocês aqui. Vamos entrar bem para um aspecto de libertação. Eu quero falar pela Bíblia aqui 10 consequências da soberba. 10 consequências que podem vir na vida de um orgulhoso. É interessante que algumas pessoas vêm procurando libertação, vêm nos circos, nos seminários, e a gente vê que o que ele está passando é o resultado, é a influência do orgulho, da soberba que está no coração dele. E nós vamos fazer então na próxima reunião aqui um diagnóstico. Vamos ver se realmente o nosso coração está circuncidado, se estamos cingidos da humildade que é em Cristo Jesus, ou se o nosso interior pode servir de plataforma ao espírito de Leviatã. O propósito de Deus é que cada um de nós aqui seja tratado fortemente na área do orgulho. E sejamos, sim, simples, de coração humilde como Jesus. Ser semelhante a Ele, esse é o propósito de Deus. E o confronto de Leviatã começa em nós, amados. Não adianta eu ir para as montanhas, querer fazer guerra espiritual, vencer os demônios que atuam nos montes. Se eu não consigo vencer os demônios que agem na montanha do meu interior, na montanha do meu coração, de que adianta eu fazer guerra espiritual, territorial e tratar com o Leviatã lá na bacia amazônica, se eu não consigo confrontar o Leviatã que está dentro de mim, um coração cheio de orgulho? E quantas vezes até o fato de ir lá para fazer a guerra espiritual já é uma posição de orgulho, para se sentir melhor, com maior autoridade do que outros. Como conheço alguns guerreiros que infelizmente são assim, nunca foram tratados na sua personalidade, no seu interior. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus.